eu venho para cá porque agora o assunto é muito sério, né, gente? Você já se perguntou aí sobre como nossas emoções podem afetar a saúde do corpo físico e como a dor emocional influencia o comportamento humano? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a Miriam Pereira, que é psicóloga, escritora e palestrante internacional. É um prazer te receber aqui. Olá. Seja muito bem-vinda. E para um assunto que é tão importante a gente falar, né? Eu acho que tem se falado muito sobre as questões emocionais e isso é muito bom, né? Diferente de antigamente, né? As pessoas tinham receio de perguntar, de falar, de se expor. E hoje em dia isso mudou muito, o que ajuda. Com certeza. Mas o que seria essa dor emocional? Bom, a dor emocional é aquela dor que você não enxerga, que não aparece nos exames, que ela é invisível, mas no fundo você sente uma dorzinha que você não sabe nem falar o nome. Às vezes uma angústia, uma tristeza, é algo que você não consegue mensurar o que você está sentindo. Diferente de uma dor física que você vê o que está acontecendo, né? Só que acontece também, né, da dor emocional causar dor física. Com certeza. O que acontece? Se não for tratada a dor emocional, ela vai virar uma dor física, que é as doenças psicossomáticas. Então, por isso que é importante primeiro tratar a dor emocional, para depois não virar a física. Mas é estranho, né? Porque às vezes você está sentindo uma dor, de repente, no peito, né? Que acho que é muito comum. Ou sente, sei lá, tontura, enjoo. Você não vai pensar, às vezes, que é emocional. Você fala, tô com enjoo, é no meu estômago, né? Eu vou no médico que trata isso, no gastro. Ou eu tô com dor no peito, eu vou no cardiologista. O que é importante, Sim. né? Pelo amor de Deus, tem que ir mesmo. Mas isso pode vir do emocional. Sim. Normalmente, quando aparece algum paciente falando sobre alguma dor no estômago, alguma parte do coração, eu sempre falo para a pessoa, você já procurou um médico? Você já foi pesquisar essa dor? Sim. Se o médico não encontra nada, então tem alguma coisa aí no emocional que precisa ser cuidada. Temos uma caixa aqui e essa caixa contém o quê? Olha que interessante, né? A gente já fez outras pautas sobre esse assunto aqui no programa Mulheres. E aí a nossa produção detectou ali nos comentários algumas frases que as pessoas falavam, que vocês aí que assistem a gente falava durante essa pauta. Então o que nós fizemos? Selecionamos essas frases, colocamos nessa caixinha para você dizer o que está por trás dessa frase que às vezes a gente diz durante a nossa vida, durante o dia a dia, e que ela pode revelar muitas questões aí, né, Exatamente. doutora? Então vamos lá, vamos começar? Quem que tira? Vou tirar primeiro, então? A coisa você tira a próxima, um de cada vez. Está no papelzinho aqui, ó. Então, a primeira frase que temos aqui. Às vezes, o que mais dói é aquilo que não foi dito. Olha que frase, hein? Olha que frase. O que acontece? Muitas vezes a gente não fala alguma coisa que está desconfortável. Então eu não falo para a pessoa nos relacionamentos ou em casa e eu vou engolindo as coisas. Então eu acabo guardando para mim, fico em silêncio, só que isso tem uma hora que vai transbordar. E quando transborda, aí que é o problema, que é uma irritação, ou então acaba tendo alguma crise de ansiedade, porque a pessoa fica tão irritada que não consegue lidar, aí tem que ir para o hospital para poder cuidar, alguma coisa nesse sentido. Então, não falar, ficar calado, pode ter problemas. E aí, para quem que eu falo? Porque assim, né, às vezes a gente tem uma pessoa de confiança e também tem coisas que a gente não pode falar para todo mundo. O que eu faço? Como é que eu seleciono essa pessoa? Então, tem que pensar exatamente como que eu vou falar e para quem que eu vou falar. Se é no trabalho, alguma coisa que está desconfortável no meu trabalho, eu tenho que comentar. Olha, aquela situação eu não gostei, aquela situação me trouxe tal sentimento, né, um desconforto. Ou então, se for em casa, com alguém que está ali na sua casa, com seu parceiro, sua parceira, comentar o que você está sentindo. É importante, não precisa falar, olha, você fez isso. O que você pode falar é assim, eu estou me sentindo dessa forma a partir daquele momento que você falou tal coisa. Então, nomear isso, explicar dessa forma fica muito mais fácil. Nossa, com certeza, porque às vezes a gente tende, né, a falar o que o outro fez de errado.
ou apontar o dedo, porque é a forma que a gente aprendeu a se expressar, mas tem uma outra forma, que é falar como eu estou me sentindo. Eu acho que até outra pessoa recebe de outra forma, isso é maravilhoso. Com certeza. Isso é muito bom. Você quer tirar a próxima? Eu vou tirar. Vamos lá. A próxima é sua. Nem precisa mostrar, só ler, que a gente já está mostrando aqui para eles. Certo. Carrego cicatrizes que ninguém nota, mas que moldaram quem sou. Olha. Seguinte, às vezes a pessoa ela passa por algum trauma, ela passa por questões de abandono, questões de não aceitação, questões que ela não trabalhou. Então, principalmente os traumas são coisas que ela vai carregando, que vai tendo cicatrizes. Alguma decepção que também ela teve, que não tratou. Às vezes, expectativa que ela espera do outro e ela não conseguiu realizar alguma coisa e ela vai guardando e fica essas cicatrizes dentro dela, dentro do corpo dela. E aí, o que acontece? Ela acaba aumentando essa dor que tem uma hora que vai transbordar. Só que, às vezes, quando transborda, pode ser que seja tarde demais para ser tratada. Aí é alguma coisa muito mais séria que precisa ir em busca de médicos, precisa ir em busca de tratamento, ir em busca de coisas com mais tempo para serem solucionadas. É um erro ter expectativa muito alta sobre qualquer situação, seja no relacionamento, seja no trabalho, na vida. Sim, a gente vive, esperando sempre do outro, esperando que algo aconteça, mas pode ser que não aconteça. E aí fica frustrado porque não realizou. Só que uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: se por acaso você criou essa expectativa, se por acaso você acabou pensando que ia dar certo e não deu, tira o aprendizado. Perceba o seguinte, o que você aprendeu com isso para não precisar depois você repetir esse comportamento. Então, o ideal é tirar o aprendizado daquilo que não conseguiu realizar. Entendi. E parar de ter tanta expectativa, né? Exato. Aliás, é melhor não ter expectativa nenhuma. Eu aprendi isso. Uma hora a gente aprende, né? Sim, exatamente. Né? Na dor ou no amor, a gente aprende. Sim. É a melhor coisa, porque aí o que vier é lucro. Bom demais. Gente, a Mariluz fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, olha, eu não me curo de um resfriado. Pode ser emocional? Olha que interessante. Uma bela pergunta. Sim, se você está em tratamento, se você vai no médico, se você está tomando remédio, se as coisas não estão passando bem, não está resolvendo, tem alguma coisa emocional, alguma coisa lá dentro de você que não está legal, que você precisa sim se curar. Por isso da importância de uma terapia, a importância de procurar um profissional para te ajudar em relação a isso. Eu ouvi dizer, de uma relação que a gente pode ter na infância, que quando a gente é criança, às vezes, claro, o pai e a mãe tá ali todo atarefado, não dá tanta atenção quanto a criança gostaria. Quando ela fica doente, aí o pai e a mãe vai lá, dá toda atenção, dá carinho, e ela pode associar isso para o resto da vida. Por exemplo, quando eu estou doente, eu recebo mais amor e carinho. Exato. Isso pode acontecer de eu ficar mais doente por conta disso? Sim. O que acontece? Do 0 aos 7 anos é quando a criança ela está aprendendo e absorvendo todas as informações das pessoas à sua volta. Então, o que acontece? Fiquei doentinha. Eu tive atenção, carinho do meu pai e da minha mãe. Então, lá dentro, mentalmente, o que fica gravado? Quando eu estou doente, eu tenho atenção dos meus pais. Gente. E aí, cresce o adulto e você, como adulto, você repete os comportamentos que você aprendeu lá na sua infância. E aí, então, o que acontece? Quando eu estou doentinha, pode ser que meu marido venha trazer um chazinho para mim, pode ser que eu tenha uma atenção da minha família. Então, isso fica registrado e reforça esse comportamento. Por isso que é difícil a pessoa se curar, vamos dizer assim, porque ela aprendeu que quando ela tem isso, ela tem carinho. Aí tem gente que vai falar assim, mas não é possível, será que a minha mente vai mandar uma mensagem pro corpo e eu fico doente por conta da minha mente? Não é possível. Sim. Acredite, né? É possível. Mente e corpo formam um sistema único. E aí o que você pensa, isso passa para o seu corpo e com isso você tem os comportamentos alinhados com esse pensamento que você tem. Perfeito. Vou tirar mais uma frase aqui pra gente ver, vamos lá. Aqui.
A saudade tem um jeito cruel de apertar o peito sem pedir licença. A saudade é uma questão muito delicada, principalmente a saudade daquelas pessoas que já se foram. Sim. A gente sente saudades, e aí como fazer com isso? O que é importante é a pessoa pensar sempre na outra pessoa com carinho, o que a pessoa trouxe de aprendizado, o que eu aprendi com ela, o que eu posso levar a partir de hoje em relação a isso, o que eu posso fazer que com certeza a pessoa ficaria feliz por eu estar fazendo tal coisa. Então, as saudades, quando eu trabalho com o paciente, é mostrar isso para eles. O que você pode levar, o que você pode fazer a partir de hoje em relação ao que a pessoa te ensinou, o que a pessoa te trouxe nesse período que viveu com você. Você tocou numa questão que é o luto, né? Seja uma dor do luto ou qualquer dor de tristeza que você esteja sentindo aí emocionalmente falando, a gente tem a tendência de não querer sentir essa dor, a gente quer se livrar da dor. E aí, o que é melhor? Eu tentar me livrar, não aceitar essa dor ou eu enfrentar essa dor? O que eu indico é enfrentar. A dor só passa quando você passa por ela. Quando você se permite sentir a dor, quando você se permite vivenciar a dor, o que acontece? Você vai conseguir fazer com que essa dor vá embora, com que essa dor se dissolva, para que você possa resolver esse problema e poder ficar livre. Mas o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas não se permitem sentir nenhuma dor emocional, não querem sentir, porque senão eu vou parecer fraca, eu vou parecer que eu não consigo lidar com as situações, mostrar a minha vulnerabilidade de jeito nenhum. Então a pessoa passa muito rápido pela situação e ela não vivencia. Só que o que acontece? Ela passou por isso e não trabalhou esse luto, não elaborou esse luto, vamos dizer assim. Aí a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, só que aquela dor fica lá. Ela vai mandando sinal. Olha, vamos cuidar um pouquinho, vamos mexer com ela agora, e a pessoa não quero de jeito nenhum. Só que lá na frente pode ser que aconteça algo como depressão, nesse sentido, uma tristeza profunda, e aí é onde a pessoa ela vai ter que olhar para essa dor novamente e trabalhar isso. Mas muitas pessoas não se permitem viver a dor. Por isso que terapia é maravilhoso, né? Porque aí é um ambiente muito seguro, né? Porque como eu falei antes, de repente você não tem uma pessoa que você confia, né? Para falar essas coisas. Então a terapia, olha, aliás, obrigada a todos os terapeutas do Brasil que fazem trabalhos incríveis, eles salvam vidas, né? Exatamente. Maravilhoso. Bom, quer colocar uma perguntinha do público, Rô? Na tela? Ou eu pego mais uma frase aqui pra gente? Tem aqui, ó. Olha lá. Solange Farias, obrigada. Boa tarde, como posso saber se o que estou sentindo é apenas tristeza ou algo mais sério como depressão? Bom, a tristeza é algo que você sente por um período, e uma semana, 15 dias, até um mês. Estou triste porque aconteceu alguma coisa na minha vida, me decepcionei, ok. Agora, a depressão é mais profundo. É algo que passa dias, meses, e você não tem vontade de fazer nada. Você não tem ânimo. Você, às vezes, nem quer sair de casa e muito menos sair da cama. Então, a depressão, ela é muito mais séria. Se for uma tristeza passageira, ok, tá tudo bem. Faz parte. Faz parte. Nós temos o direito de ficar triste, né? Não é todo dia que você sai animada, contente, né? Mas tem momentos que essa tristeza, se não for cuidada, ela pode sim virar uma depressão. E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente as mulheres, né? Infelizmente, eu não sei, né? Se essa palavra, talvez em alguns momentos sim. A gente precisa ser forte o tempo inteiro. E aí você quer demonstrar, né, essa fortaleza que você é para as outras pessoas e acaba não expondo e acaba não aceitando o que você está sentindo naquele momento, né? Você falou, eu não me permito ficar triste ou com raiva, ou seja lá o que for, né? Sim, e principalmente porque a mulher, ela se cobra muito que ela tem vários papéis, né? É profissional, é mãe, é esposa, é filha, tem que dar conta da casa, dar conta de tudo. Eu não posso parar para cuidar de mim, nem olhar para mim. Então, ela tem que ser essa fortaleza. Só que uma hora, essa fortaleza... Chega, né?
ela despenca, não dá, né? Você não aguenta ficar carregando muito peso e essa autocobrança faz muito mal para a mulher. Então, por isso que ela precisa cuidar, tirar um tempinho para se olhar, que também é importante. Olha a pergunta da Norma. Verdade que pessoas feridas ferem outras e às vezes é alguém que não teve nada a ver com aquele sofrimento? Você pode descontar o que você sofreu em outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto? Sim, exato. Porque o que acontece? Ela aprendeu isso. Como ela aprendeu, o que vai acontecer? Ela vai repetir esse comportamento e, é claro, vai descontar em pessoas que não têm nada a ver com a situação. Tá. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa enxergar isso. Ela precisa se curar, ela precisa se olhar para que ela possa mudar isso e não fazer isso com outras pessoas. Perfeito. Bom, é o seguinte, eu convido você agora a assistir um depoimento da Viviane Falcone, que é narradora esportiva e que superou uma forte dor emocional e compartilhou aqui com a gente, olha só. Da minha vida que eu passei por uma dor profunda foi no ano de 2021, quando eu perdi a minha mãe para a Covid. Eu entrei numa situação muito crítica de depressão e aí eu optei para uma internação. Fiquei 2 meses nessa internação fechada. Eu ainda passei um período em hospital dia, que é uma internação semi-aberta, e foi onde eu comecei a ir reestruturando a minha vida. E uma parte muito importante que aconteceu nesse período: eu já era narradora esportiva, mas fazia isso mais como um hobby. E aí eu optei por deixar o emprego fixo que eu tinha e passar a trabalhar como autônoma com a narração esportiva, porque eu percebi que era o que me fazia bem, que era o que me dava alguma motivação e que fazia o meu dia se tornar um pouco melhor. Foi aonde as coisas começaram a se encaixar, começaram a dar certo, oportunidades começaram a aparecer. E aí eu consegui ir equilibrando a minha saúde mental, né, com acompanhamento psicológico sempre. Hoje eu tô muito melhor, né, consigo levar a minha vida. Claro que a dor, ela não sai da gente, né, a dor permanece. Mas hoje eu consigo lidar com a saudade, eu consigo trazer para mim as boas lembranças, os bons momentos que eu tive com a minha mãe. Então hoje ainda continuo com o meu acompanhamento terapêutico, psiquiátrico e principalmente com a rede de apoio, família, amigos, que é muito importante nesse período, né, pra gente conseguir passar por essa dor tão profunda. Viviane, muito obrigada por compartilhar sua história, né, com a gente, que é a história de tantas pessoas e que em algum momento da vida a gente vai passar por isso, e você trouxe um olhar aí de uma esperança para muita gente. O Instagram dela é @ViviFalconeOficial, @ViviFalconeOficial, narradora maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho também, viu? E o que você pode falar então desse depoimento, doutora? Bom, primeiro que perder pai e mãe não é fácil. Não. É algo que você sente como se tivesse uma parte do seu coração indo embora. Sim. Outra questão que foi na pandemia, como muitas pessoas perderam entes queridos, e na pandemia a gente teve momentos que a gente não pôde se despedir, né, da pessoa de uma forma muito trágica, que aconteceu tudo aquilo. Então, o fato disso já aumenta mais ainda. Então, ela parar para se cuidar, olhar, se tratar, isso foi muito bom ela ter feito. E é claro que depois que ela trabalhou esse luto, ela conseguir agora enxergar alguma coisa para ela fazer, isso é perfeito. Dá uma motivação. Exato. Dá um outro sentido, né? E uma coisa eu posso falar, né? Eu vendo a história dela, eu lembro muito que eu também já passei por isso na pandemia. Eu tinha uma irmã com síndrome de Down e com 50 anos ela faleceu também na pandemia. Então, o que acontece? Eu passei isso na minha casa com a minha mãe e a minha irmã faleceu um dia depois do meu aniversário. Nossa. Então, foi algo que eu também tive que trabalhar. Então, foi algo que, vendo, né,
a Viviane falando, me lembra que eu também passei isso, que eu tive que parar, eu não atendi meus pacientes, né? Me cuidei para depois retornar e aí sim continuar o meu trabalho. Respeitou esse momento. Exato. Que você precisava. Eu então. também precisava desse tempo para me curar, para depois conseguir ajudar a curar as outras pessoas. Mas ela está de parabéns que ela conseguiu fazer todo esse processo e está aí agora mais motivada por algo que vai fazer com que ela tenha uma vida mais leve. E é claro, a saudade sempre vai ficar, não tem como. Com certeza. E a Norma que compartilhou também, eu achei muito interessante, que ela está na terceira idade. E tá muito difícil, ela falou de adaptar as mudanças que estão acontecendo com ela. Ela tem medo da solidão, de ser esquecida, das demências. Como é que ela pode lidar com isso? O ideal seria o quê? A pessoa sempre ter alguma coisa para ela fazer. Ela fazer uma atividade física, ela procurar amigas, ela procurar alguma coisa na comunidade para que ela possa ter essa motivação para fazer algo por ela e não ficar esperando que os outros façam alguma coisa. Então, ter uma diversão, ter um hobby, ler um livro, assistir um programa que vai trazer também para ela um outro olhar, que ela possa se sentir bem, isso vai ajudar muito ela a passar por esse processo e não se sentir sozinha, né? E a nossa mente é incrível, né? Ela vai lá longe. Você fala, o que eu tenho hoje? Eu já estou com esse problema? Não, eu não estou. Eu estou pensando lá na frente de algo que talvez nem aconteça e Deus permita que não aconteça. Exato. Né? Então, às vezes, a gente tem que voltar, calma, vem pro agora. Ai, nossa mente, ela dá... Ai, gente, dá umas coisas. Nossa, não, você tem que o tempo todo pensar assim, deixa eu viver um momento agora, o que eu estou fazendo, né? O que está acontecendo comigo? Para de se preocupar com o futuro, com o medo que não existe, né? Uma ilusão da nossa cabeça. Exatamente. Mas que gostoso falar desse assunto tão necessário, tão importante e que com certeza você, que já ajudou milhares de pessoas aí com o seu trabalho, ajudou mais um pouco agora. A gente agradece muito. Eu que agradeço. Obrigada. E eu vou passar o Instagram, @psicomiriampereira, @psicomiriampereira lá no Instagram, para você prestigiar e conhecer mais o trabalho da Miriam. Muito obrigada. Obrigada.